Então o segredo para você produzir um bom produto, primeiro, gostar do que faz. Segundo, fazer muito bem feito. E terceiro, tratar muito bem o seu colaborador. E senão você não consegue ter sucesso. Para ter naturalmente motivação com produtividade, tem que encantar o cliente. Ah, professor, como é que eu faria para encantar o meu cliente? Primeira dica que eu daria para vocês: procure naturalmente encantar vocês mesmos. Quando acordar pela manhã, olha para o espelho e fala: será que eu realmente estou no ramo correto? Será que eu gosto de fazer o que eu quero? Será que naturalmente eu quero fazer aquilo que eu gosto? Só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que trabalham em empresas e muitas dessas pessoas não gostam do trabalho que tem. Entram em depressão, ficam má, se tornam pessoas difíceis de convivência. Como é que eu faria, professor, para estar motivado? Primeira dica que eu passaria para vocês: bebam água. Segunda coisa para estar motivado: durma pelo menos 7 horas de sono todas as noites. Terceira coisa para estar motivado: coma menos. Eu estou falando de coisas físicas para vocês. Agora, o mais interessante: como é que eu faço, professor, para estar motivado de fato? Aí eu vou provar para vocês. A nossa mente, ela tem um lado que produz uma coisa chamada endorfinas. Endo significa dentro, orfina, abreviatura de morfina. Quimicamente falando, morfina é droga usada para aliviar a dor de quem tem AIDS, de quem tem câncer, de quem se queima. Toda vez que você pensar em um parente que está doente, inclusive a minha filha, noite passada, lá no interior, lá em Lorena, tomou morfina. Por quê? Porque ela estava com uma crise renal muito forte e deram morfina para ela. Durante o dia todo, hoje eu tentei falar com ela, ela estava grog. Ou seja, uma pessoa toma morfina para aliviar a dor física e a dor passa. Impressionante, passa. Nossa mente produz uma coisa mais forte do que a morfina química, chamada endorfinas. Endo significa dentro. Orfina, a abreviatura de morfina. Quimicamente falando, morfina é droga usada para aliviar a dor que tem AIDS, câncer, tal. Emocionalmente falando, a endorfina é usada para fortalecer o sistema imunológico. Vamos imaginar que nessa sala tenha 300 pessoas. Apenas 3 pessoas poderiam estar capacitadas para ser o sistema imunológico dessas 300. Armadas, municiadas, bem treinadas, para defender as outras 297. O sistema imunológico é assim: nós temos apenas 1% de células que combate a infecção, que combate uma gripe, que combate naturalmente um câncer. Só que como é que você pode produzir endorfinas? Porque endorfinas fortalecem o seu sistema imunológico. Como é que você produz endorfinas? Através da motivação. Quando você tem mais amor no que você faz, quando você tem mais paciência com as pessoas, quando você tem mais carinho, quando você tem mais atenção, quando você é mais honesto, quando você tem bons atributos, a sua mente produz uma coisa chamada endorfinas. Então, fabricar um calçado legal significa que primeiro você tem que estar bem com você. Gerenciar pessoas, primeiro você tem que estar bem com você. Porque senão você vai chegar e ficar na lata lá, reclamando da grana que faltou, do pedido que não deu, da amostra que foi errada, e consequentemente acaba machucando os seus colaboradores. Ah, professor, então para eu estar motivado, eu produzo endorfina. Ótimo. E como é que você produz endorfina? Caminhando, produz endorfina, mas a passo rápido. Bebendo água, 8 copos de água todos os dias, você produz endorfinas. Se alimentando bem, você produz endorfinas. Mas a parte mais importante é na motivação. E como é que a ciência descobriu isso? Que quando eu estou motivado, eu tenho qualidade de vida. É só você ir na Bíblia, vai lá atrás. A Bíblia fala que um rosto, um semblante alegre é saudável. Um semblante triste é uma pessoa doente. Então, portanto, quando você sorri, quando você está disposto, você está mais animado, você tem saúde. E como é que a ciência descobriu isso nos dias atuais? Na guerra do Vietnã. Soldados que perdiam um dedo na guerra tinham muita dor. Soldados que perdiam a perna inteira tinham pouca dor. Após a guerra, os estudantes chegaram à seguinte conclusão: soldados que perdem a perna inteira na guerra ficam muito felizes. E por isso precisam de pouca droga. E logo, por terem ficado felizes, a dor passa logo. Interessante isso. Soldados que perdem um dedo só na guerra ficam muito tristes. Por ficarem muito tristes, tem que injetar muita morfina no cara e ainda assim a dor não passa. Pergunta: perder uma perna é melhor do que perder um dedo? É mais motivo, digamos assim, é melhor, fico mais feliz quando eu perco uma perna do que eu perco um dedo. O que vocês acham? Na guerra, perder uma perna significa o quê? Acabou a guerra para mim. Próximo helicóptero navio Estados Unidos, herói de guerra pelo resto da vida, uma perna mecânica 3 meses depois, nunca mais vou para guerra nenhuma. Perspectiva mental positiva. O que perdi um dedo só sabia: vou suturar o meu dedo, vou ter que aprender a tirar com a outra mão, e daqui a 3, 4 dias poderia estar morto. Perspectiva de morte. Lógico. Agora imagina você chegar na empresa, você que é dono, vamos pensar que tem alguns proprietários aqui, porque as coisas não estão saindo como você quer, aí você chega emburrado. Você é
é exemplo, você é modelo. Você tem que chegar satisfeito. Imagina o seu colaborador, o seu colega lá, o seu colaborador, o seu funcionário. Aí ele chega na empresa, bom dia para o colega nem responde. E tem colega que é terrível, né? Ainda olha para o cara, só sobrou você, porque para mim está péssimo. Mas por que seu dia está ruim? Só vem aquele gerente que meu dia já acaba. É impressionante. Aí você chega no cara, eu estou precisando comprar uma moto. O salário que mais ganha aqui, eu duvido você comprar uma moto. Já detona com a sua empresa, você paga mal para os seus colaboradores. Tem gente que é negativista. Estou pensando em fazer um curso de inglês, nunca vi papagaio, aprender a falar. Ou seja, se você, infelizmente, conviver com pessoas negativas, você naturalmente se torna também um polo de negativismo. Como é que eu faço então para estar mais motivado? Vamos tentar entender. Primeira área da vida que você tem que estar bem com você mesmo, sua saúde física. Vou falar um pouquinho disso para vocês no decorrer da palestra. Segunda área da vida que você tem que estar bem com você mesmo, grana. Não precisa ter muito. Você tem que ter o que dá para viver no mês e sobrar R$1. Tá bom. Não fique inventando de usar muito cartão de crédito, usar muito cheque adaptado. Não fica se endividando, você vai ter problemas. Você tem que viver o mês e sobrar R$1. Já está ótimo. Terceira área da vida que você tem que estar muito bem. Você tem que estar bem com a sua família. E quando falamos de família, é marido e mulher, porque filhos são agregados. Filhos, naturalmente, sempre você perdoa com mais facilidade, sempre você se entende melhor, mas a esposa, muitas vezes, é um carro. E, consequentemente, o marido é um carro também. E tem empresa que fecha com briga conjugal. Estava indo tão bem, de uma hora para outra, houve um desentendimento entre os dois e logo a empresa fecha. E, consequentemente, grandes empresas fecham. Eu vinha hoje de São Paulo para cá e o motorista da Cometa falou: a Buscar faliu. É uma das maiores empresas de ônibus desse país. Eu estranhei. Como é que uma grande empresa, usando motores da Mercedes, uma empresa enorme, que está lá no sul, que fabrica praticamente todos os ônibus que circulam nesse país, na hora para venha fechar as portas? Vamos tentar entender. Algumas coisas acontecem para que uma empresa feche. E algumas coisas, Israel, acontecem para que uma empresa pequena cresça. Há uma grande diferença no atendimento ao meu cliente, há uma grande diferença no atendimento ao meu colaborador. Vocês querem crescer? Acredite, você vai ter que cuidar primeiro de você. Segundo, cuidar da sua família. Terceiro, cuidar da sua grana. E agora sim, cuidar da sua empresa. Mas se fizer o contrário, também dá certo. Se você cuidar bem da sua empresa, você vai ter grana suficiente para cuidar bem de você e cuidar bem da sua família. As duas coisas estão extremamente ligadas. Ah, professor, eu estou bem na minha família, não importa se eu estou bem no trabalho. Eu estou bem no meu trabalho, não importa se eu estou bem na minha família. Eu escuto mais isso por aí. Não tem jeito de fazer essa dicotomia. Se você está bem no trabalho, você está bem em casa. Se você está bem em casa, você está bem no trabalho. Não dá para você achar que você é muito bom no trabalho e lá na sua família você não é legal. Não dá para você achar que você é um super bacana na sua família e no trabalho ninguém quer conviver com você. Então, algumas coisas, alguns procedimentos a gente tem que alterar. Ok? Então eu dei um preâmbulo para vocês aqui, mostrando que grandes empresas, ok? Podem quebrar. E pequenas empresas podem crescer e Franca está nesse embalo de crescimento. Já houve uma crise, vocês aprenderam demais com a crise e naturalmente se reestruturaram e agora, naturalmente, a China já não assusta tanto mais, porque vocês foram com qualidade, entraram com qualidade. Ah, professor, então para que eu possa então estar bem? Vamos começar a palestra agora então. Para estar bem fisicamente, rapidinho. Beber 8 copos de água todos os dias, comer 3 vezes por dia, de manhã bastante, na hora do almoço um pouquinho menos e à tarde uma refeição mais leve, é só inverter o triângulo, dormir de 6 a 7 horas de sono todas as noites e naturalmente ser uma pessoa mais otimista. Legal, comer é fácil, beber água é fácil, dormir até que é um pouco fácil. Agora, ser mais otimista, assistindo o Jornal Nacional, no final da noite, é quase impossível. Eles querem 40 minutos que não prestou no mundo e jogam para nós. Matou, morreu, fechou, estrupou, acabou. Ou seja, depois que termina, boa noite, que jeito. É melhor, não pode marcar mais palestra, é melhor a gente estar fazendo palestra e ouvindo no horário do Jornal Nacional. Tem dia que eu adoro quando eu chego no hotel e já acabou o Jornal Nacional. Porque pelo menos eu não sei quem morreu. Só sobrou eu. Deu pra entender? Porque os caras conseguem matar quase todo mundo no jornal só, impressionante. E se não tem notícia ruim, os caras procuram. Coitado agora do coitado lá da dupla lá do Bruno Marrone. Já estão agora arrumando um jeito de queimar o filme do Marrone. Ou seja, se o cara de vítima passar agora a réu, complicou. Ou seja, eles procuram problemas.
Muitas vezes não tem. E para mim, que diferença faz se o Marrone estava dirigindo aquele helicóptero, pilotando aquele helicóptero? Para mim, João das Boas, que diferença me faz? Nenhuma. Só que quando eu começo a não confiar nas pessoas, quando eu começo a não confiar nas instituições, quando eu começo a denegrir a minha política, quando eu começo a denegrir as coisas sérias desse país, como Fiesp, SESI, Senai, Sebrae, eu começo a não acreditar, o que vai acontecer? Eu começo a entrar em depressão. E aí é o problema de você ter funcionários que apenas trabalham na máquina, mas não estão mais ligados na máquina. Trabalham na máquina. É legal falar isso para vocês. O grande problema hoje do mundo, aliás, do tamanho de uma China, 20% do mundo sofre depressão. E por que nós sofremos depressão? Porque as pessoas falam que não vai dar certo, as pessoas falam que nós estamos em crise, as pessoas começam a criticar. E se o cara acreditar, complicou. Vamos parar para tentar entender o que é depressão, coisa que eu não falei das palestras. Nenhuma palestra que eu fui por aí, porque o tempo da palestra é muito rápido. A gente faz uma palestra ligeira no setor, 30 minutos, para poder pelo menos dar uma alavancada na produtividade. Mas aqui dá para explicar para vocês. Depressão é muito fácil. Vocês moram na divisa de Minas Gerais, eu sou mineiro, sou de Porto de Caldas. Aí eu moro lá em Piquete, a outra divisa para entrar no estado de Minas Gerais. Quem mora em Extrema, a outra divisa para entrar em Minas Gerais. Entrou no estado de Minas Gerais, você vai aprender rapidinho o que é depressão. É só entrar em Minas, está escrito depressão nos próximos 30 quilômetros. Depressão é isso aí, eu tenho um buraco, e eu paro no buraco, fico reclamando, e aí daqui para frente eu começo a afundar mais. Trabalho numa empresa que as pessoas começam a falar que ela vai fechar. Trabalho numa empresa que as pessoas começam a falar que aquele gerente não é sério. Trabalho numa empresa que a proprietária não é séria. Trabalho numa cidade que a política não seja séria. Sabe o que vai acontecer? Você começa a ter mais alergias, você começa a ter mais dor de cabeça, você começa a ficar indisposto. Aí vem o estresse. Ah, professor, já que o senhor está falando aí, o que é estresse? É errado, estresse não é doença, depressão é doença. Estresse não. Estresse faz parte do nosso organismo. Vamos tentar entender estresse. É um violão com a corda bem esticada. Esticada, a ponta de arrebentar, chama-se distresse. Um violão com a corda muito frouxa, hipoestresse. Um violão com a corda bem afinada, eustresse. Eu tenho, vocês têm, todos nós temos. Eustresse. Você está de bem com o seu estresse, de bem com a sua vida. Distresse, você está distensionando o seu estresse. Hipoglicemia, baixo açúcar no sangue. Hipoestresse, pouco estresse no organismo. Estresse é normal. Agora, como é que as pessoas ficam quando estão estressadas? É bom vocês saberem, claro que o seu colaborador está meio estressado, ou você mesmo está estressado, ou um parente seu. Estresse é assim: uma pessoa que está no distresse, ela fica sem sono, sem fome, irritada, não tem paciência com ninguém, e as pessoas passam a ter paciência com ela também. Isso é o distresse. E o hipoestresse? Facinho, está sentado numa cadeira, levanta para o armário para fazer alguma coisa. Na metade do caminho esquece o que ia fazer. Volta e senta rapidinho de novo para ver se lembra. Esquecido. As últimas 4 horas você não lembra. Não lembra se almoçou. Por que agora lá no Rio Grande do Sul o pai esqueceu a criança no carro, uma criança de 7 meses com filho de Down, antes de ontem? Aquela notícia do Jornal Nacional me deixou estarrecido. Meu, triste, cara, tem uma criança com síndrome de Down, vai ao trabalho, chegou, trabalhou a tarde toda, quando voltou a criança estava morta. As pessoas não são maldosas a ponto de querer matar uma criança de isolação dentro do carro, as pessoas são esquecidas. Acontece o estresse, esse aí vem o hipoestresse, e a pessoa fica com muito sono, fica ansiosa, fica com a fome danada, com o sono danado, doido para tirar as férias, tira as férias lá para o interior, chega lá, fica doido para voltar para cá, aqui não está bom, lá não está bom, parece que o lugar não está bom, porque não é doença. É uma reação do nosso corpo às agressões, de não dormir corretamente, de não viver bem financeiramente, de estar brigando no casamento, de não gostar desse estado de resíduo. Ou seja, o nosso corpo, nós podemos trazer saúde para ele, mas podemos trazer doenças. Aliás, acredite, 90% das doenças são de fundo emocional. Outro dia, fazendo uma palestra em São Paulo, no hotel chique lá, e aí um outro palestrante que antecedeu, médico, olhou para o povo lá assim, a é grande, 700 pessoas, e falou assim: metade são vitória, toma remédio para dormir. Ou ficou. A outra metade, procurando a farmácia para comprar.